Olá, você que nos acompanha através da Seichonoye, o modo feliz de viver, esse programa que é levado ao ar, não apenas na TV, mas também no rádio, na internet, sejam todos bem-vindos. Estaremos aqui no dia de hoje realizando uma palestra cujo tema é um caminho, um convite para a felicidade, um convite à felicidade. Eu sou José Adalton de Oliveira, preletor da Seichonoye, e estarei com todos vocês a partir deste momento. Sejam todos bem-vindos. Felicidade. Felicidade é uma questão de escolha. Felicidade é uma decisão de cada um. Felicidade é aquilo que todos nós almejamos, é aquilo que todos nós buscamos, que todos nós procuramos. No livro Felicidade, que é o volume 37 da coletânea A Verdade da Vida, a principal coletânea de livros da Seichonoye, ele fala exatamente sobre esse assunto felicidade. E logo no dia 1º de janeiro, tem uma reflexão muito importante, muito interessante para todos nós, e esta reflexão é que eu gostaria de convidar a todos vocês a fazer comigo a partir desse momento, a estar comigo a partir de todo esse momento. Ele diz assim: o que nos faz viver são ideias alegres, ideias agradáveis, como o sol que desponta. São essas ideias agradáveis, como o sol nascente, que vivificam todos os seres. A vida vê a luz até na própria escuridão. O embrião de feijão, colocado numa câmara escura, cresce sempre em direção à luz, em busca da tênue claridade que vem de fora. Enquanto não se encontra a luz, ele apenas cresce magro, delgado e frágil, mas uma vez encontrada a luz, passa a desenvolver-se robusto, seguro, forte e viçoso. Para a vida é necessário luz. Quando não há um mínimo de luz, o embrião que começar a crescer acabará morrendo dentro de poucos dias. Repito, para a vida é necessário luz. Vamos então refletir sobre o que é essa luz. Essa luz é a alegria. É a alegria que faz com que logo pela manhã levantemos e enfrentemos o dia a dia. Só que esta alegria, principalmente hoje, nesta data especial, finalzinho do ano, a gente deve parar, pensar e refletir. O quanto eu levei ao longo desse meu ano, a minha vida, com alegria. O quanto de fato eu vivi pleno de felicidade, de alegria e de contentamento. Se a alegria é luz, e a luz faz com que essa vida brote, esta vida ela surja lá de dentro e ela manifeste com força total, vamos fazer aqui nesse final de ano uma reflexão. Mais adiante, no mesmo texto, o professor Masaharu Taniguchi diz assim: no ano novo nasce um novo espírito. O primeiro dia do ano é o começo de todas as coisas boas. É o momento mais propício à renovação da vida. Os que são perspicazes e que conseguem estar sempre dispostos às novas mudanças são capazes de se lançar a uma vida nova a qualquer momento. Mas, para a maioria das pessoas, o primeiro dia do ano é o melhor momento para pôr em prática as novas decisões. Você que nos acompanha neste momento, aí na sua casa, no sofá, tranquilo, ou mesmo nos acompanhando através do rádio ou aí na internet. Quais foram as decisões que você já tomou para o próximo ano? O que você preparou? Quais foram as metas traçadas? Quais são os objetivos traçados? Então, se você ainda não estabeleceu metas e objetivos, está na hora de refletir. E aí vamos continuar na nossa reflexão aqui. Ele diz assim: tomemos a decisão de manter o espírito alegre. Esta deve ser a principal decisão, para que no ano seguinte vivamos a alegria, e essa alegria vai fazer com que brote uma vida plena de felicidade, uma vida plena de grandes realizações, a partir do momento que tomamos essa decisão. Ele diz assim: procuremos apenas manter a mente alegre durante o dia de hoje. Então a nossa reflexão deve ser sempre em cima do dia que nós estamos vivendo agora, no momento que nós estamos vivendo agora. A Seichonoye tem como base, como princípio, viver o agora. Viver esse agora com toda a força.
Se você está vivo hoje e amanheceu hoje com vida, é momento de estar feliz, de estar alegre, de estar contente. Mesmo você que está aí numa cama, num hospital, ou que está passando por dificuldades, ou que mesmo dentro da sua família tenha alguma dificuldade, você deve nesse momento pensar, eu estou vivo, que coisa boa. Refletir sobre o que levou a chegar nesse ponto, o que levou a estar nesta situação de dificuldade. E aqui tem uma reflexão muito interessante a seguir, que ele fala assim: em nosso cotidiano, a luz corresponde à mente alegre. E aí ele vem uma dica muito legal, que ele fala assim: o que nós podemos fazer para manter a nossa mente sempre alegre? Para manter a mente sempre alegre, nós não devemos nos aborrecer. É fácil não se aborrecer no dia a dia? Quantas coisas que acontecem que a gente acaba se aborrecendo, a gente acaba ficando aborrecido com coisas às vezes muito simples. E ele diz assim: não devemos nos aborrecer, não devemos nos entristecer e nem se decepcionar. São 3 coisas: aborrecer, entristecer e se decepcionar. E ele diz assim: aconteça o que acontecer, não importa o que ocorra na sua vida, não se aborrecer, não se decepcionar e não se entristecer. Este é o segredo para manter a mente sempre alegre. Mas como fazer isso então? Poderia você estar perguntando. Ele diz assim, vem a dica: se nós ficamos tristes, decepcionados, aborrecidos, ele fala assim, todas essas coisas já são fatos passados. Ou seja, aquilo que nos levou a ficar decepcionado, nos levou ao aborrecimento, ou nos conduziu ao fato de ficarmos tristes, já ficou no passado. Então nós devemos mergulhar no agora, viver o agora com toda a força. Vivendo o agora toda a força, tomar a decisão de que para o resto da minha vida, a minha decisão, ser feliz é uma questão de escolha. E nesse momento eu escolho a felicidade. É uma decisão que cabe a mim. E na minha mente só existirá alegria, nada de tristeza, nada de aborrecimento, nada de decepção. São coisas que já estão no passado. E aí vem o ponto que nos leva a esse aspecto. O que fazer então? Como chegar a esse ponto? Ele diz aqui na página 28 desta coletânea fantástica do livro A Verdade da Vida. Ele diz assim: procure fazer com que a sua alma se torne pura, mesmo enfeitando-se com roupas e maquiagens, isso não chega perto da pureza da alma. Para purificar a alma, não deve pensar em coisas más, não deve principalmente pensar nos defeitos alheios. Se pensar nos defeitos dos outros, esses defeitos passarão para você. Fazer isso não é ser atencioso para com você mesmo. Macular a alma é o único pecado, o único abominável. Se, apesar dos cuidados, os defeitos alheios vierem a infiltrar-se em você como um veneno, o meio para combater esse veneno é perdoar. Então o caminho é o perdão, é a reconciliação. Final de ano, situações ocorreram ao longo desse ano. Vivemos muitas atribulações, muitas dificuldades no nosso querido país Brasil. E aí, como é que eu fico? Quantas coisas eu guardei e que eu guardei lá dentro da minha mente que eu tenho que jogar fora, deixar para fora? É o momento de purificar. É o momento de purificarmos para entrarmos um ano novo diferente. Um ano novo repleto de felicidade, de alegria e de contentamento, deixando para trás as coisas que nos entristeceram, que nos aborreceram e as decepções com que tivemos. E isso é uma questão de decisão. Isto é uma questão de escolha. Depende de cada um de nós. Então, não percam tempo, meus amigos. Para o ano novo, vamos traçar um plano de vida, daquilo que nós queremos. Devemos sonhar, mas não sonhar apenas. Sonhar um sonho já realizado. Você tem que sonhar, mas idealizar aquilo que você quer, mas já ver aquilo concretizado. Esse é o grande segredo, é o grande tchan da lei mental. É a forma de nós vivermos em que
Uma vez sonhado algo, você já vê aquilo realizado. Se você pensa uma casa nova para o próximo ano, você já deve se sentir nessa casa, vivendo nessa casa, mas vivendo repleto de alegria, de felicidade, de contentamento. O caminho para a felicidade está nas nossas mãos. Só depende de cada um de nós, mas depende essencialmente de uma decisão. Decisão de olhar o que eu estou neste momento vivendo, o que eu tenho no agora, o que eu terei no futuro, mas também reconhecer tudo aquilo que já foi no seu passado, aquilo que foi importante para você no passado. Não importa se foram situações doloridas ou se foram situações gratificantes, todas essas situações são situações que merecem o ponto central daquilo que nós, na Seichonoye, sempre alertamos: gratidão. A gratidão é aquele elemento que nos liga, que nos conecta com os nossos sonhos, com os nossos ideais. Mas a gratidão é também aquele remédio que cura a nossa alma das feridas, das dificuldades e faz com que ocorra a reconciliação. Na Sutra Sagrada, na Seichonoye, nós temos as Sutras Sagradas. E esta sutra tem as 4 sutras. Nesta sutra sagrada tem a revelação divina, logo no início, que é a revelação divina da grande harmonia. E esta revelação divina, acima de tudo, ela é reconciliação. Ela traz uma mensagem para nós, lá do nosso ser, que mostra assim: reconcilia-te. A reconciliação é o caminho. Elas nos indicam um caminho muito farto de possibilidades de nós perdoarmos, de nós nos reconciliarmos, de deixarmos que os mortos sepultem os mortos, como está escrito na Bíblia. Deixe que o passado sepulte o passado. Não traga o passado para o seu presente. Viva-o agora com toda a sua força. E ele diz: reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra. Primeira vez que eu li isso, quando pensei em todas as coisas, primeiro, quando você vai buscar o significado de coisa, gente, coisa é tudo, é em tudo. Então, é muito amplo a ideia de coisa. Mas ele continua dizendo, não é apenas só da minha vida, é do céu e da terra. É do céu e da terra. E ele diz lá, quando se efetivar a reconciliação com todas as coisas do céu e da terra, tudo será teu amigo. Ou seja, nós só teremos amigos, só teremos coisas boas que vêm ao nosso encontro. Então o caminho é esse ponto, é essa chave. E mais adiante ele diz assim, dentre os teus irmãos, os mais importantes são teus pais. Ou seja, é fundamental reconhecermos esse elo de ligação com a nossa família. É fácil, final de ano, início de ano, Réveillon, todo mundo querendo ir para a praia, ir para uma série de locais, mas e a família? É hora da gente mandar mensagem, se confraternizar com muitas pessoas, mas existe a nossa família, nós temos os nossos familiares, os nossos parentes, independentemente de termos passado o Natal, mande uma mensagem. Só que se você tem alguma desarmonia com algum familiar, está na hora de você se reconciliar. Mande uma mensagem, agradeça e faça com que o dia de hoje seja um dia muito especial. Especial para ele, mas também especial para você. Agora vamos para uma dica do nosso programa. Como despertar a força latente? O trabalho de trazê-la à tona será para todas as pessoas uma alegre e agradável jornada da vida. Este livro, de autoria do professor Seiichi Taniguchi, traz textos curtos e para o autor é de extrema importância que todas as pessoas leiam e compreendam as mensagens nele contidas. Para adquirir esse e outros livros da nossa literatura, procure a associação local ou núcleo da regional mais perto de você. Através do nosso site www.sni.org.br, você pode também adquiri-los pela livraria virtual. Ou ainda, ligue para 0800 770 2600 de telefone fixo ou para 0 operadora 11 5074 4180 de telefone celular. Muito obrigado.
voltando do nossa dica, agora nós retomamos a nossa palestra, um convite à felicidade. O mais importante de tudo é a maneira como você irá transformar o seu lar em paraíso. Se não o consegue, não se pode dizer que o alicerce da sua vida está construído. Antes de mais nada, ame a família, a qual está mais próxima de você. É daí que surge o paraíso. Então, meus amigos, se nós, de fato, desejamos mudar, transformar a nossa vida no ano novo, uma decisão que devemos tomar é de transformar o ambiente do nosso lar num verdadeiro paraíso. E como é que nós fazemos isso? Nós fazemos isso com uma decisão, acima de tudo, e na sequência com a prática diária. É o dia a dia, é levantar de manhã e logo pela manhã você cumprimentar os seus familiares. Bom dia, eu te amo, minha filha, eu te amo, meu filho, eu te amo, minha esposa, e assim vai. Ou seja, você cumprimentar as outras pessoas cada dia, surpreendendo-as com uma coisa diferente. Pode ser que você não está acostumado, por exemplo, a preparar um café da manhã. Experimente no ano novo surpreender sua família, preparando um belíssimo café da manhã e encantando seus familiares. Faça um suco diferente, prepare um café da manhã, tal qual como se fosse um hotel 5 estrelas, compre tudo no dia anterior, prepare com amor e vá encantando e transformando. Aí, esse impacto maravilhoso que a família vai ter, vai perceber e um vai começar a querer fazer isso para o outro, ou seja, pequenos gestos. Pequenos gestos faz com que dentro do nosso lar comece a modificar. Nós temos casos na Seichonoye de esposas que estavam em desarmonia com os esposos e elas começaram a fazer bilhetinho de amor. Olha, eu estou cada dia mais apaixonada por você. Imagine, o cara está lá, de repente, final do dia, chegou em casa e encontra um bilhetinho desse na cama. Ele vai ficar feliz. Ou seja, da mesma forma, se o marido retribuir a esposa, começa o quê? A somente ver as partes boas, as partes maravilhosas. Então, tudo isso é uma questão de decisão de cada um de nós. É simplesmente nós observarmos isso. E mais ainda, no seu individual, na sua forma de ser. Quando você transforma, através da mente, através do seu pensamento, do seu jeito de ser, do seu jeito de andar, do seu jeito de falar, do seu jeito de trabalhar, principalmente vendo as partes boas, o paraíso que está dentro do seu lar, você vai transportar ele para o seu trabalho e, consequentemente, também para a sua vida, andando na rua. Neste mesmo livro, o professor Masaharu Taniguchi fala no dia 24, como ele é um livro que foi escrito em 365 itens, aqui vai uma dica muito importante, né? Tem pessoas que têm dificuldades com a leitura, de criar o hábito da leitura. E esse livro ele foi escrito em 365 capítulos. Ele é um livro que na primeira parte dele, ele tem assim, até o primeiro semestre, que é o volume 37. O volume 38, ele tem a segunda parte do semestre. Então, cada dia do ano tem uma mensagem. E esta mensagem está no dia 24 de março. Ele fala assim: por onde eu vou, abre-se o caminho. Eu sou o caminho, por onde eu vou, cai chuva de pétalas. Eu sou chuva de pétalas, por onde eu vou, resplandece o sol. Eu sou o astro-rei, por onde eu vou, infalivelmente abrem-se as portas do depósito de tesouros. Eu sou o depósito de tesouros. Quem se queixa de que este mundo não anda como ele quer, procure pensar como eu. Os caminhos íngremes tornam-se planos e as coisas difíceis ficam fáceis. Ou seja, autossugestão. Força da palavra. Certa vez, eu ouvi de um preletor maravilhoso, um preletor do Rio Grande do Sul, chamado Bento Ataliba Cordeiro, em que ele fez uma palestra, e ele dizia assim, que a força da palavra é uma alavanca que move o mundo. Então nós podemos utilizar a força da palavra de tal modo que a nossa vida, nesse ano novo, seja um ano repleto de coisas boas. E usando a grande força da palavra, faça como eu faço. Todo 1º de janeiro, infalivelmente, eu sento e escrevo e anoto um projeto de vida para o próximo ano. Eu enumero ali os principais itens das conquistas que eu pretendo para o próximo ano. Portanto, meu amigo, não perca tempo. Se você está nos acompanhando hoje, nesse programa maravilhoso Seichonoye, um modo feliz de viver,
ouvindo isso, não importa sua crença, sua religião, pegue uma caneta e um papel, deixe no jeito, para que no dia 1º você anote aquilo que você deseja. Não olhe o quanto você tem no bolso. Não fique medindo a sua capacidade, como se esquecendo que você, como filho de Deus, é herdeiro de Deus e pode tudo, ficar olhando o quanto que eu ganho hoje. Anote aquilo que você quer. Enumere, enumere. Não se preocupe de onde virá. Pense sempre assim, o universo vai prover tudo. Não apenas vai, ele já proveu. E sonhe um sonho já realizado. Assim, você estará dando um passo muito importante. Porque quando você anota, você estabelece uma meta, você estabelece um objetivo, você vai trabalhar em prol disso. Neste ano que está se findando, muitos dos meus objetivos foram atingidos. Alguns são de médio e longo prazo, mas muito longo prazo. Mas mesmo assim, todos os anos eu refaço ali. E aí faz toda uma diferença. Porque até coisas simples, como por exemplo, nesse ano que está se findando, eu anotei lá. Minha esposa sempre falava, a gente precisa fazer dança de salão, precisa dançar, precisa... E aí, o que eu fiz? No meio do ano, a gente se matriculou numa academia de dança. E aquilo fez muito bem para o nosso relacionamento. Então, toda semana, estava eu lá indo para a academia junto com ela. Então, isso fez toda a diferença. No ano, também nesse mesmo ano, eu anotei que passaria a fazer atividades físicas com regularidade, porque até então era uma coisa que eu não fazia com certa regularidade. Também fui lá e estabeleci. No meio profissional, no meio empresarial, também estabeleci metas ousadas e conseguimos atingir. Tudo isso por quê? Porque a sua vida ela tem uma rota, uma determinação, ou seja, sucesso nesta vida depende de 2 fatores muito importantes. Um deles é determinação. Determinação significa você ter coragem, capacidade de enfrentar tudo. E com determinação nós conseguimos atingir os nossos objetivos, aquilo que nós queremos. E um outro fator importantíssimo é disciplina. Você precisa ter disciplina. Disciplina daquilo que você quer, daquilo que você deseja. Se desejamos a felicidade, a principal disciplina que temos que ter é não deixar que a nossa mente ela mergulhe em ondas de tristeza, em ondas de aborrecimento, em ondas de decepção, como nós falamos na primeira parte da nossa palestra. É fundamental que mergulhemos nesse manancial infinito do Filho de Deus. Um livro muito especial, que é o livro A Verdade e a Saúde. Esse livro aqui é um livro muito especial, porque é um livro que tem mensagens direcionadas principalmente para aqueles que desejam orar para as outras pessoas. Tem formas específicas de como nós podemos estar orando para as outras pessoas. E aqui tem um item que ele fala assim, exatamente sobre a felicidade, como ter uma vida saudável aplicando a ciência mental. E nesse aspecto ele diz assim, a felicidade de um dia inicia-se ao despertar pela manhã. Quem inicia o dia sentindo felicidade, se sentirá feliz o dia todo. Então a decisão nossa para o ano novo deve ser essa decisão de sentir feliz o dia todo. Ele fala assim, logo ao acordar deve-se agradecer pelo fato de ter sido vivificado também enquanto dormia. Levanta-se agradecendo mentalmente. Deus, agradeço-vos por ter feito com que os meus pulmões trabalhassem, meu coração pulsasse, o sangue circulasse e assim por diante, vendo sempre a vida de Deus, acima de tudo, presente em cada um de nós. E ele diz mais adiante, jamais pense em coisas negativas, não veja o lado escuro dos acontecimentos, não pense em decadência, pense apenas no lado iluminado dos acontecimentos. Pense apenas no lado próspero. Assim pensando se abrirá o verdadeiro caminho da prosperidade. Os semelhantes se atraem. A prosperidade vem unicamente onde a mente próspera. Então, utilização da mente é uma coisa muito fácil de se fazer. A chave está exatamente na palavra. Na força da palavra. A palavra é aquele mecanismo em que nós acionamos esse nosso conteúdo mental. A palavra faz com que nós consigamos mergulhar lá no nosso interior e trazer para fora tudo aquilo de bom que nós já temos
que nós já possuímos. É através da palavra que a gente mergulha e traz. Eu faço isso de uma forma muito simples. Como todo adepto da Seichonoye, de manhã levantamos, praticamos a nossa meditação Shinsokan. Meditar significa dizer para você mesmo, eu sou filho de Deus? Sim, eu sou filho de Deus. Na sequência, eu realizo a prática da leitura da Sutra Sagrada e das obras sagradas. E eu renovo o meu dia. Renove o seu pensamento. Renove durante todo esse ano exatamente tudo aquilo que você quer, renovando todos os dias e agradecendo. Quando você agradecer infinitamente tudo aquilo que você já possui, agradecer o que você tem agora, agradecer o que já passou e agradecer as coisas futuras, com certeza absoluta, você terá um ano repleto de muita luz, de muita paz, de muita prosperidade. Desejamos a felicidade e a prosperidade de todos. Muito obrigado. Palavras para o renascimento. No céu e na terra, tudo começa com o agora. No agora, renascemos. Agora eu comando minha própria vida. Sou dono de minha vida. Neste momento, renasço com mais força e coragem, preparado para o trabalho e para a vivência de um novo dia. Estou pronto para me dedicar ao meu trabalho com o máximo entusiasmo. Avanço nesta jornada da vida com o coração repleto de alegria, pois tenho a convicção de que tudo o que desejo já foi providenciado por Deus. Estou ciente de que Deus está presente em mim. Jamais deixo de sentir sua presença. Hoje também sinto que dentro de mim a força onipotente e ilimitada que me sustenta sempre, o dia todo. Aconteça o que acontecer na minha vida, nunca estou despreparado para enfrentar quaisquer situações. Se a situação exige sabedoria, estou provido de sabedoria. Se exige a manifestação de amor, estou com o coração repleto de amor. Se exige coragem, estou provido de coragem. Se exige força, estou provido de força. Minha vida está em perfeita comunhão com Deus. A água da vida flui eternamente no âmago de meu ser. Deus, que é a verdade, ensina-me tudo e me conduz ao caminho da verdade. Sou protegido pela força onipotente. Tenho dentro de mim a fonte da força ilimitada. Desta fonte emanam uma força misteriosa e também uma sensação de grande paz. Com certeza, todas as pessoas com quem eu entrar em contato no dia de hoje sentirão que na atmosfera que emana de mim existe uma força mágica. Estou ciente de que esta força mágica é a força do Ser Eterno que está presente no meu interior. Agradeço ao Ser Eterno. Muito obrigado.